Só um minutinho, gente. Você tá testando aqui as coisas rapidinho. Enquanto eu encontro aqui o Valdemir para poder chamar ele para que a gente possa começar nosso bate-papo. Só ver se aqui. Você tá aguardando o diretor voltar, mas tá tudo ok, tá todo mundo conseguindo me ouvir direito. E aí a gente inicia. Obrigado pela presença, desde já. Muito boa noite. Deixa eu ver aqui se já tá. Peraí. Te apre... Então, tô só aguardando aqui o diretor entrar para que a gente possa começar. Mas boa noite. Eu me chamo Samuel Moreira. Eu sou responsável pelo setor de bilheterias do setor de pautas do Teatro Arthur Azevedo. A gente vai conversar hoje aqui um pouco com o nosso novo diretor, o Valdemir Nascimento, sobre as ações que o teatro vai realizar e vem realizando a partir dessa pandemia e de como é que a gente tem visto as ações pós-pandemia e também na pandemia a partir de um âmbito tanto local como nacional e ressaltando um pouco das atividades que a gente realiza na casa e o que vamos fazer e o que estamos pensando para que podemos realizar daqui para frente. E aí, bem aqui do lado tem a caixa de perguntas. E aí, qualquer pergunta que vocês queiram fazer para o diretor, vocês podem estar mandando nessa caixa de perguntas. E aí, a gente vai determinar um tempo a partir do nosso bate-papo para que todas essas perguntas possam ser respondidas. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu só estou tentando achar o Valdemir para que a gente possa começar e conversar. Só um minutinho. Eu vou só ver aqui a caixa de perguntas e aí a gente vê. Deixa eu poder ativar ela. Aqui. Pronto.
Vê se a caixa de perguntas está aparecendo agora, alguém me responde. Estou tentando fazer ela voltar a funcionar. Mas que a gente via no ambiente virtual, às vezes é complicado a gente se adaptar a essa nova realidade, que o ambiente virtual está sendo a nossa nova realidade daqui para frente. Possivelmente vai perpetuar por um certo tempo. E aqui caiu a net mesmo. Aqui caiu a net mesmo. Fez isso cair mesmo. Tá, então dizer que a caixa de perguntas ainda não apareceu. Só que eu tô colocando aqui para ela aparecer, só que não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Tá. Gente, eu tô realmente procurando, só que eu não tô achando. Eu já apertei em tudo, só que ela não tá querendo aparecer. Mas para mim ela pode estar aqui. Mas acho que qualquer coisa a gente deixa os comentários abertos. A gente vai liberar para as perguntas dos espectadores uns 10 minutos assim, antes da gente terminar nosso bate-papo. E aí então vocês vão colocando mais para frente, façam as perguntas mais para frente, quando eles dizem assim, vamos responder as perguntas. Aí assim a gente vai conseguindo dialogar para que eu possa encontrar as perguntas aí. Então, peraí, deixa eu ver, cara. Para quem estava perguntando, o tema da nossa live são as ações para ativar o impacto na cultura durante e pós-pandemia. Então, a gente vem vendo, a partir de um âmbito nacional, que essas discussões estão sendo levantadas e a gente precisa, de certa forma, levantar essas discussões aqui na nossa cidade e ver como é que essas ações vão possibilitar o nosso retorno e como o teatro também vem pensando nisso. Então, falando novamente o que eu falei no início, eu me chamo Samuel Moreira, eu sou responsável pela divisão de pautas do Teatro Arthur Azevedo, e aí a gente vai conversar um pouco, esse bate-papo é uma das ações que nós elaboramos para o aniversário de 203 anos do teatro. Vamos ter uma sequência de lives chamada Bate-Palco, onde nós vamos a cada semana estar entrevistando pessoas diferentes e a partir desse tema gatilho que é a questão das pandemias. E aí, para começarmos, então, Valdemir, boa noite. Boa noite. Então, te apresenta um pouco para a gente, para quem não te conhece, fala um pouco das tuas experiências, o que faz, o que te move, o que te comove, e te lança um pouco para a gente. Obrigado pela apresentação, Samuel. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente na live. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a gente tece um pouco aqui o nosso respeito pelas famílias, né, dos maranhenses que entraram, dos familiares que entraram em óbito. Nós temos quase 400 pessoas, né, em óbito. E nossos aplausos para os enfermeiros, para toda a equipe médica, né? Nossos aplausos para toda essa equipe que está trabalhando, né? Então, vou me apresentar. Depois, nós, na verdade, iniciamos a nossa gestão dia 4 de março, mas nós fomos pegos pela pandemia, né? A quarentena. E essa apresentação está se dando nesses moldes, né? Que a gente está trabalhando em home office, em videoconferências, e a gente está usando a mídia social para isso. Então, a apresentação da direção vai ser aqui, ao vivo, né? Usando aqui a rede social. Eu me chamo Valdemir Nascimento, eu sou formado no curso de Educação Artística, Habilitação em Artes Cênicas pela UFMA. Eu também sou oriundo do Grupo Grita, do Anjo da Guarda. Nós tivemos trabalhos como diretor, como ator, nesse grupo maravilhoso. E sou fundador e diretor da Companhia Cambalhotas há 24 anos. Sou bonequeiro, sou palhaço. Venho fazendo produções para a Secretaria nos últimos 4 anos, na Secretaria de Estado da Cultura. Fui convidado e fui diretor do CACEM, e agora convidado, né, para a gente fazer a gestão
no Teatro Arthur Azevedo, com a equipe que já tem um trabalho em andamento, né? Então, a gente está aqui para colaborar, né? Para estar junto com nossos amigos, com nossos amigos artistas. Estamos aqui, sim. Tá? Então, para começar, como tu falou, assumimos recentemente. E aí, a gente queria que tu esboçasse para a gente como que tu vem pensando essa tua nova gestão, como tu vai estruturar, como tu está pensando a organização disso, e de como que a equipe do TA, ela vem trabalhando nesse período de pandemia, e quais projetos ainda serão mantidos, como que eles vão ser realizados, e de como que tu vem discutindo com as produções locais, realizando esses projetos, e esse possível remodelamento das atividades já realizadas durante um certo tempo pelo Arthur Azevedo. Sim, nós e nossa equipe, a gente tem trabalhado, né, no home office, né? Nós temos mantido essa rotina, principalmente no lockdown, né? A gente está cumprindo aí, a equipe do Arthur Azevedo está cumprindo o lockdown. E nós, nessas videoconferências, nós começamos a projetar, planejar, né, novos projetos. Inclusive o Bate-Palco, que é esse projeto que a gente está iniciando, ele é um projeto que vai todas as sextas-feiras, né, às 17h30. É um dos projetos, é uma das iniciativas do teatro para fazer chegar essa informação para você que está em casa, para você que está acompanhando, que segue nossa rede social, que segue da Cultura Maranhão, porque faz parte esse projeto da conexão cultural, das ações também que a Secretaria de Cultura do Maranhão tem desenvolvido. Então, nós estamos planejando junto com a equipe, uma equipe muito, muito boa, né? Muito disposta, muito proativa. Nós vamos discutindo, vamos fazendo essas pontuações, porque como nós nos separamos por conta da quarentena, nós realmente fizemos essa rotina de trabalho para a gente utilizar essa rede social. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como a gente dá continuidade para um projeto que antes era um projeto mais físico, né? Porque é o contato, nós trabalhamos no teatro, nós temos esse contato com o público. Então, como pensar em novos formatos, né? Até porque a orientação que a gente recebe também da Secretaria de Cultura, do secretário Anderson Lindoso. Então, nós, com toda a equipe da Secretaria, a gente começou a pensar e fomos passando para a nossa equipe. E aí nós temos o aniversário do Arthur Azevedo, que está batendo aí 1º de junho, né? Então, a gente já tem ações para esse aniversário, né? Nós planejamos, pensamos com toda a equipe como dar um novo formato na semana de teatro e na semana de dança. Nós já vínhamos pensando, né? Discutindo com artistas, com representantes, e está na agenda, porque como teve essa parada, nós tivemos conversas com a Olinda Saul, com o Leônidas Portela, o Abelardo Teles. Então, nós tivemos que interromper por enquanto, mas vai ter um novo formato, sim, para a semana de dança, para a semana de teatro. E todo esse formato, a gente está pensando da melhor maneira, de uma maneira bem segura, né, para a gente. A gente sabe que nós vamos ter medidas profiláticas, né, por conta do Covid, então a gente está tomando medidas bem seguras, nós estamos estudando a melhor forma de fazer isso chegar ao público. São eventos que eles já fazem parte do calendário da cidade, né? Então, ele já existia um formato, as referências e o calor da emoção que esses eventos trazem. Então, por mais que estejam em um novo formato, mediante a situação que a gente vive, eles não podem perder essas características que estão tão efêmeras de cada um. Exatamente, né? Não podemos perder. Como tu falaste dos projetos, a continuidade dos projetos, nós temos o projeto NAI, né? Então, o projeto, ele está acontecendo, né? Os professores estão fazendo videoaulas, né?
por plataformas de videoconferência e também estão disponibilizando os vídeos, que também o Arthur Azevedo, no YouTube do Arthur Azevedo, vai ser disponibilizado. Ou seja, os alunos, eles não vão ser prejudicados, eles vão ter aula que eles podem fazer em casa, inclusive já tem aulas com o professor Jonathan, a professora Débora Boatem, mas todos eles, eu acredito que na próxima semana já devem ser disponibilizados, ou daqui a mais umas 2 semanas, disponibilizado no YouTube. Então, para os alunos que não conseguirem acessar as videoaulas, seguramente eles não serão prejudicados. Vai ter reposição dessas aulas. Então, a equipe do NAI, que é a Ione, que ela é a coordenadora, eles estão produzindo. Então, é toda a equipe do NAI pensando nessas turmas. Nós tivemos, se não me falha a memória, 1.320 inscritos, né, para o projeto NAI. Então, imagina só, você tem uma quantidade uma adesão muito grande para uma inscrição e nós temos a turma com 300 alunos. Então, é um projeto que a gente teve que se adaptar e entrar nessa rotina também pela internet, das videoaulas, as videoconferências. Isso, exatamente. Cadê? Sabemos que as pautas, as atividades do teatro foram encerradas em março, então já existiam espetáculos agendados, tanto assim como também as sessões de fotos, que já é uma rotina da casa, espetáculos já haviam sido divulgados, então as pessoas já eram cientes que iriam acontecer naquela determinada data, e simplesmente tiveram que não puderam acontecer na data prevista. Como é que o teatro vem procedendo em relação a isso? Como é que estão acontecendo esses cancelamentos, esses remanejamentos dessas datas? E como é que ficam os produtores responsáveis por essas datas mediante essa situação? Toda essa conversa com os produtores das pautas que já estavam agendadas, a priori nós remanejamos, conversamos com os produtores e eles tiveram prioridades para escolher uma data do segundo semestre, por isso não abrimos as pautas ainda oficialmente para o segundo semestre, porque ainda não tem uma data de retorno. A gente tem que dizer, e todos sabem, que o mercado cultural, né, o de entretenimento, ele foi o primeiro a ser fechado, ele vai ser o último a retornar, né? Então a gente ainda não sabe o tempo correto, a gente está fazendo parte de discussões, mas a gente ainda não sabe. Então, o que nós fizemos? Escutamos os produtores, porque os produtores também precisam de um retorno de outros estados, de outras casas culturais, de outros teatros, que eles também, quando eles entram fazendo turnê. Então, eles precisam, por exemplo, de uma resposta de Fortaleza, de uma resposta de Teresina, para saber a mesma data que eles podem conciliar com o de São Luís. Então, nós demos prioridade para todos eles remarcarem, sugerirem, né? Acredito que o segundo semestre são poucas datas disponíveis, mas ainda não podemos ter essa confirmação, são todos pré-agendas, porque ainda não tem uma definição. Porém, a gente não dá ainda prioridades e conta muito com a paciência, com o entendimento dos produtores que gostariam de fazer marcação de pauta, porque não abrimos ainda por conta dessa situação. Ainda estamos priorizando as agendas do primeiro semestre. Até porque a situação ela é muito incerta, né? A gente não sabe a longo prazo como que as coisas vão acontecer. Possa ser que se descubra uma cura para isso e as ações possam ser, e a circulação de pessoas possa ser liberadas amanhã, assim como isso pode se prolongar por um determinado tempo. Então, de certa forma, a gente mantém essas reservas só por uma garantia, mas ainda acaba não sendo certo o que vai acontecer. Sendo assim, a gente não consegue ainda divulgar que o espetáculo vai acontecer em tal dia. E também possibilidade de reabertura, porque se a gente preencher essas vagas ociosas, se o mês que aquele espetáculo estava reagendado, ele acaba perdendo o espaço para poder ser realizada a sua atividade novamente. Temos uma situação com isso, Samuel. Olha só, eu acredito que quem está assistindo vai concordar.
quando nós soubermos essa data, esse possível retorno, os grupos vão ter que se preparar, né, para ensaiar, voltar à sua rotina de ensaio, como vai ser o ensaio, como vão ser as apresentações, né, como nós vamos preparar os teatros, os espaços públicos para receber os espetáculos. Então, ainda existe uma discussão grande sobre isso, nós estamos abertos, nós estamos escutando, e aí nós temos esses canais também, o nosso canal do Teatro Arthur Azevedo e também da Cultura Ponto Maranhão, a gente está aberto a escutar as opiniões, nós vamos fazer reuniões com os produtores e com os artistas para também escutá-los, colocar numa mesa de discussão, sendo virtual, né, em reuniões remotas, mas vamos escutar, porque é importante a gente saber da classe o que ela está sentindo, o que ela está imaginando, quais são as dificuldades que elas estão percebendo no momento. Sim. Até porque são coisas que elas vão de impacto diretamente nas nossas atividades, nós enquanto artistas e produtores culturais, fazedores de cultura em geral, é importante que a gente elabore estratégias, porque cada setor ele sofreu com isso. A gente sofre de forma direta, nós temos atividades de impacto, atividades de aglomeração, as atividades que acontecem em espaços tanto abertos quanto fechados, e acho que cabe a gente, enquanto fazedores de arte do país e no nosso estado, pensar em alternativas e, de certa forma, remodelar o nosso formato de fazer arte a partir dessa situação que a gente vive. Aí, como tu falou que a pandemia ela afetou diretamente o setor cultural, foram um dos primeiros setores a encerrar suas atividades e possivelmente um dos últimos a voltar. Como que tu vê que essa pandemia ela afetou o nosso setor e de como que tu está pensando, a partir de um panorama geral, as atividades das produções culturais do nosso estado? Que ações vêm sendo tomadas para isso, para uma possível retomada, de como que as coisas vão ser organizadas, tanto pelo teatro e como possivelmente a Secretaria de Cultura ela possa estar pensando isso, já que temos um diálogo direto com ela. Nós sabemos que, como eu falei há pouco, o setor de entretenimento, né, da produção criativa, ela foi o primeiro a sofrer o impacto, foi parado geral, e vai ser a última a retornar. E olha só, que esse setor, o setor cultural, ele gera por ano no Brasil 15 bilhões. Olha só, olha o impacto. Aí você vê que tem mais de 5 milhões de pessoas envolvidas, de produtores, artistas, que são envolvidos de maneira direta e indiretamente nas produções no Brasil, e agora sofreu um impacto grande. Eu estou fazendo parte de um fórum cultural, de teatros, orquestras e óperas do Brasil, e a gente está discutindo protocolos, né? E nós, hoje, participei, toda sexta-feira, 11 horas, né, são as nossas reuniões, e o Maranhão foi muito bem elogiado pelas atitudes, atitudes da Secretaria de Cultura. Eles sabem que a conexão cultural, ele, como uma forma de mitigar esse impacto, ele lançou 2 editais, já foi o segundo edital, estamos no segundo edital, e foram mais de 640 artistas envolvidos. O investimento, mais de 640 mil, que é uma forma de mitigar. Ou seja, de mitigar esse impacto, né? De diminuir esse impacto que a classe sofreu. E você percebe que, apesar de tudo, apesar da classe artística do nosso setor ter sofrido esse impacto em primeiro lugar, ele também foi o primeiro a usar a rede social. São os artistas que estão levando esse alento, levando essa mensagem para as pessoas nos condomínios, nas redes sociais, ao vivo, né? Então, ontem mesmo aqui no condomínio tinha um cantor do condomínio próximo, tinha um cantor, e então as pessoas ficam lá nas janelas. Então, é o primeiro a ter essa disposição e levar esse alento, né? E, eu vi uma reportagem, uma matéria recente, tá, há 2 dias, e uma contadora de história, ela teve que
se readaptar, se remodelar. Ela estava usando a rede social para divulgar o trabalho dela e fazer também um trabalho social. Então, divulga o trabalho, faz um trabalho social. Nós, artistas, sofremos o impacto, mas de forma alguma, a gente está parado. Né? E a gente não quer certeza, te digo isso, te digo para quem está assistindo, que a Secretaria de Cultura está fazendo o seu melhor para diminuir os impactos. Ela não vai resolver, mas ela vai diminuir. Ela tá conseguindo dialogar. Vai ser criada uma rede de teatros do Maranhão, onde os protocolos os prováveis protocolos de retorno que a gente quer elaborar, porque vamos ter protocolos. Então, esses protocolos nós queremos compartilhar com todos os grupos, né, com todos os grupos do Maranhão. Então, esse diálogo, promover, olhar os espaços onde não está incentivado, e nós queremos levar para os municípios essa discussão. Então, a Secretaria de Cultura ela está atenta a toda essa situação e tem trabalhado muito, muito. Hoje mesmo tivemos mais uma reunião com todos os gestores das casas culturais, não é só o teatro, são todas as casas de cultura do nosso estado. Todos eles têm essa preocupação, estão preocupados nesse retorno e elaborar maneiras de mitigar todo esse impacto. A arte em si, ela é um evento que acontece de forma efêmera, ela precisa ser presencial, assim, nos nossos moldes, mas ela, ao longo dos tempos, ela sempre se reinventou e vem se adaptando a partir dos ambientes onde é que ela está. E aí, essa situação, ela não poderia ser diferente. Nós, enquanto artistas, a gente vai procurando formas de se adaptar, de se reinventar e de fazer o que a gente ama fazer, do que a gente vive, que é fazer arte. Então, a gente vai buscando, de certa forma, essas possibilidades. E acaba sendo um momento de união da classe em si como um todo. Das diferentes modalidades, para que a gente possa buscar alternativas e ir encontrando soluções para que a gente possa se manter vivo daqui para frente. A gente vem acompanhando as ações a nível nacional e aí a gente precisa também começar a levantar essas ações a nível local, como tu citou a questão do fórum que vai ser criado para que a gente possa discutir essas alternativas, né? Pegando o que tu está falando, eu lembrei muito dessa coisa da transformação do artista, aquela frase de Nietzsche, torna-te aquilo que tu és. Então, nós, artistas, nesse momento, nós vamos nos tornar cada vez mais o que nós somos, porque está no nosso DNA, está no DNA do artista, né? Está no DNA do artista você apresentar para um público, você ser visto, você ter apresentação. E agora nós temos que nos readaptar nesse momento a fazer alguns trabalhos que não têm tanto contato com o público, ou então vai ter um grande distanciamento. Então, é resiliência total. Então, pelo que tu falou, eu lembrei aqui da frase de Nietzsche, e é isso, torna-te quem tu és. Nós artistas, né, nós temos que nos tornar aquilo que nós somos. Sim. Valdemir, tu falou a questão das discussões nacionais que tu estás tendo, então apresenta um pouco para a gente o que são essas discussões que os gestores de casas de teatro e orquestras nacionais vêm discutindo, e também apresenta de como que vai ser essa proposta do Fórum Nordeste, do que vai ser feito, quais as medidas, o que vem sendo pensado isso, e como é que vai ser o formato. Porque, como a gente viu ali nos comentários, a gente precisa de mais ações de fomento à cultura, isso é necessário, a gente precisa buscar formas de se mobilizar, de fazer e deixar a nossa arte viva, independente da situação que nos acarrete. Tem duas discussões no fórum, nesse fórum nacional que a gente participa, que é a Lei 3.979, né, que é a Lei Emergencial de Saúde, né, de saúde pública, e querendo dizer que o nosso secretário Anderson Lindoso já assinou uma carta de apoio, né, à criação, uma carta aberta de apoio à criação
dessa lei nacional de emergência, tá? De emergência cultural, né? O secretário mais 20, eu acredito que mais 23 representantes do Brasil fizeram essa carta. Hoje, pela manhã, nós tivemos a Jandira Fegali, deputada federal, e ela disse que essa lei está em tramitação, porque tem as PLs, né? A PL, se não me engano, tu lembra da PL? 1075, né? 1075. Então, tem as PLs, eles estão pensando em unificar as PLs, e hoje eles saíram dessa reunião para dessa discussão, e ela está em tramitação. E nós temos pessoas que estão acompanhando, pessoas nossas da secretaria, Carol Veloso, secretária adjunta, está acompanhando, o secretário Anderson Veloso está acompanhando, porque é necessário que nós possamos, junto com todo o Brasil, nós podemos, as secretarias de cultura, elas têm que pressionar, sim, o governo federal para esse Fundo Nacional de Apoio à Cultura. Então, nós estamos discutindo muito como vai ser essa representatividade junto ao governo federal também entre os grupos, as casas culturais de todo o Brasil. Outra coisa que nós estamos discutindo são os protocolos. Por exemplo, como vai ser pós-pandemia? Como uma casa cultural, a exemplo do Teatro Arthur Azevedo, ela vai ganhar confiança, conquistar a confiança desse público para retornar à casa. Então, isso é uma discussão a nível de Brasil, não é específico do Arthur Azevedo, mas já estamos pensando em como fazer. Então, temos todo um protocolo que ele tem que ser validado pela vigilância sanitária, né? Não é simplesmente um protocolo que nós achamos que deve acontecer. Especificamente, cada casa terá seu protocolo, né? O Teatro Arthur Azevedo tem um outro formato, elisabetano. O Teatro Alcione Nazaré tem o teatro de plateia, e assim, o Ferreira Goulart tem outro formato. Então, toda essa discussão sobre protocolos, sobre reabertura, sobre quais são os primeiros espetáculos que podem acontecer, vai ser de teatro ou de música, como vai ser, como nós vamos nos comportar, como vamos receber esse público, quais são as entradas, qual é o tempo que você vai liberar para ele ficar numa fila, como é que ele vai comprar o ingresso, a higienização dele, quem vai usar máscara, quem não vai, como você vai fazer tudo isso, vai se comportar a partir desse momento, dessa reabertura. Nós já estamos fazendo, estamos estudando, e todas as casas de cultura também da Secretaria do Maranhão já estão fazendo esses estudos, né? Então, são dois temas que temos discutido muito lá no Fórum Nacional, e essa discussão nós vamos replicar também para a rede cultural de teatro, a rede de teatro do Maranhão, né? Que vai ser formada, né? E nós vamos estar ampliando essa discussão. Isso, como tu falou, seria o próximo ponto que eu iria tocar contigo, sobre essas questões de um processo de retomada. A gente vê a realidade que nós estamos vivendo a partir de todas as medidas que vão sendo tomadas, tanto de distanciamento, de higienização, e aí acaba sendo o que a gente sempre pensa. Quando essa quarentena cessar, como que vai ser essa retomada das atividades? Nós seremos um dos últimos setores a voltar às suas práticas, mas como é que possivelmente já se estipula esse novo molde, tanto das casas e do fazer artístico em geral? Essa discussão já foi levantada, que a gente consegue comentar muito do aqui e agora, do que a gente pode fazer. Mas se a gente for pensar de uma forma mais prolongada, de certa forma pensar no futuro, que medidas a gente vai precisar tomar, de como é que vai ser a nossa ida ao teatro, a nossa experiência a partir desse fazer artístico. O que acontece, o que está acontecendo na China, está acontecendo em todo mundo. Então, nós estamos de olho, a discussão ela leva para um olhar para esses países
esses lugares que já estão com relaxamento, já estão com uma flexibilidade para os eventos culturais. Então, não descartamos possibilidades de ter eventos, por exemplo, com drive-in, né? Não no Teatro Arthur Azevedo, mas espaços, né, de São Luís que possam ter drive-in, né? Nós, isso aí são discussões que já estamos trazendo também, mas que aqui em São Luís as pessoas também já estão antenadas sobre isso. Então, esse retorno, essa discussão, ela vai pela limpeza do material, vamos dizer, ópera, pelo material de instrumentos. Como é que você vai limpar um instrumento? Oh, desculpe, falei ópera, orquestra. Como é que você vai limpar um instrumento? Como é que você... os perdigotos, como é que você vai conseguir bloquear? Então, em alguns teatros, hoje na nossa discussão, tem um teatro que ele pode sair toda a plateia e a orquestra ir para a plateia e ser transmitido ao vivo. Quer dizer, eles já pensam que nesse momento a plateia não vai estar dentro do teatro. Então o teatro vai existir ainda, mas eles já estão pensando em outras soluções. Porém, atividades externas talvez seja um início, né, desse retorno. Eventos que possam sair um pouco dessa caixa e a gente fazer algumas experimentações. Por exemplo, a nossa discussão no Teatro Arthur Azevedo, a gente pontuou 5 variáveis, né, que são, primeiro, uma simulação. A gente simular um evento para a gente treinar a nossa equipe, saber como vai dar uma resposta para alguma situação. A gente pensou também na avaliação de risco, que isso é interessante, você pegar todo o espaço e fazer uma avaliação de risco. O tempo que a gente vai, especificamente do teatro, qual é o tempo que vai, enquanto a gente faz tá com essas variáveis, qual é o tempo de reabertura do teatro, né? Os protocolos, que são os protocolos de saúde, e os ciclos de aprendizado. Porque a cada momento que você tiver, por mais que você tenha um protocolo, você tenha levado, você tenha a validação da vigilância sanitária, você vai ter protocolos que eles vão ser modificados. Nós podemos conviver com eles daqui a um ano, daqui a um ano e meio, 2 anos. Então, eles vão precisar de modificações. O interessante é que a regra para todas as casas, as indicações vão existir, vão conviver conosco. No Teatro Arthur Azevedo, outra coisa que nós pensamos também nesse nosso retorno, estávamos fazendo antes da quarentena e demos continuidade nas nossas reuniões remotas, foi o regimento interno, né? Ele está passando agora pela avaliação do secretário Anderson, e nós temos a casa, a gente percebeu que não tinha um regimento interno, não estava claro para os produtores, não estava claro para o público. Esse regimento vai ser disponibilizado depois no site. Então, nós já fizemos uma discussão, né, criando esse regimento interno para a compra de bilheteria, como vão ser as pautas, como elas vão ser pagas, elas vão ser diretamente no Fundecma. Então, as pautas já vão ser... Você vai fazer o depósito diretamente. Outra ideia que o secretário teve foi uma plataforma de pautas, não só para o Arthur Azevedo, mas que a gente possa fazer com todos os teatros. Isso é muito legal. Então, são coisas Isso acaba entrando muito acaba entrando muito na questão das possibilidades e perspectivas que tu vê enquanto novo gestor dessa casa, as ações que possam ser realizadas, trazendo essa aproximação com os nossos artistas locais, e também que as ações elas possam ser de formas claras e amplas. As pessoas possam estar tendo acesso a tudo que vem feito, para que não haja dúvida de nada do que a gente, porventura, venha fazer na casa. Então, as pessoas estão tendo ciência e, de certa forma, são seres participativos dessas ações, né? Sim, sim. Eu acredito, né? Eu só acredito nisso. Né? Meu trabalho como produtor cultural sempre foi escutar as pessoas. E eu entro numa secretaria onde eu fui recebido através do diálogo.
né? Onde tem esse diálogo com todos, com a secretária adjunta, né? Com todos, com toda a equipe. É um time que dá prazer você tá ouvindo, você fazendo parte, porque está dentro dessa mesma, desse mesmo alinhamento, né? Então, a gente, quando propõe o regimento interno, ele é bem aceito por conta disso, essa transparência que o governo do Estado do Maranhão quer dar em todas as casas culturais. Sim. Ó, e quiser Então, abrir as eu perguntas, não pode consegui abrir. abrir isso, eu não Não? consegui abrir a caixinha de perguntas para que pudesse facilitar a nossa visualização. Mas vocês podem estar mandando pelos comentários e a gente vai respondendo à medida que elas forem chegando, e tem que ter cuidado para que a gente não se perca pelos comentários, como fica um pouco mais complicado, mas vão mandando e a gente vai respondendo a partir das demandas que vão surgindo. Mas, Certo. Valdemir, muito obrigado. São temas muito pertinentes, pelos que eu estava lendo aqui nos comentários. É necessário não a gente ter esses estímulos do fazer artístico em geral, mas também que a gente possa levantar essas discussões. Nós, enquanto artistas e fazedores de arte da cidade, a gente precisa estar pensando em soluções e alternativas para isso. A gente acompanha as discussões nacionais, mas só que a gente tem que levar em conta que é dentro de muito da realidade de cada estado, de cada setor, de cada casa, de cada artista. A gente tem que levar em conta o que é a nossa realidade, de o que vai interferir de forma direta e indiretamente no nosso fazer, tanto a partir de diferentes critérios. Então, tudo é preciso ser analisado a partir do nosso fazer. E nada melhor do que de ouvir e saber as ideias de quem faz arte na cidade, né? E como a gente pode proceder em relação a isso. A gente só tem a agradecer a estar participando, né, desse momento, porque alguém me perguntou assim, Valdemir, poxa, tu vai assumir o Arthur Azevedo, e aí teve a pandemia, e aí a gente não viu o teu trabalho, nada. Mas nós estamos trabalhando, né? Essa nova rotina é uma nova rotina de trabalho, porque a gente já não imaginava que seria mil maravilhas. E aí a gente pega todo esse cenário que ele é mundial, ou seja, as ações que tu tá tomando aqui, todo mundo está discutindo, o mundo todo está discutindo. Então, assim, nós estamos fazendo parte desse momento, né, colaborando. Vou tirar meu óculos aqui, eu não vou enxergar nada, mas vai ficar melhor para vocês aqui. Eu não tô enxergando. Agora que eu não enxergo nada. Então, vai ser bem melhor. Eu leio as Então, perguntas para ti, quando elas aparecerem. tá tudo borrado aqui, pode ler. Então, assim, nós estamos fazendo parte desse momento, estamos trabalhando. Então, a equipe, eu não estou vendo, vocês estamos sim. Né? Nós estamos trabalhando e trabalhando dessa forma, nos adaptando. Acaba sendo um processo de trabalho do que é do fazer teatral. A gente vê o que está no palco, mas a gente não acompanha todo o trabalho que veio anterior à experiência artística que está sendo apreciada. Então, acaba indo muito em relação a isso. A gente está trabalhando pelas coxias, e só que a gente está pensando em alternativas, discutindo todos os dias, durante 1, 2, 3 horas por dia, de forma incessante, alternativas e soluções para que a gente possa retomar as nossas atividades e o nosso fazer artístico possa voltar e que esteja com a mesma emoção e a mesma graça que sempre foi feito. Eu só queria Mas vocês dizer, podem mandar perguntas, gente, a antes, gente vai respondendo, pode mandar nos comentários. antes de tu fazer a pergunta, se fizer alguma pergunta agora, nós estamos trabalhando todos os dias. Nossas reuniões são diárias. Né? No Arthur Azevedo, nós temos umas reuniões de 14 a 15 horas com todo o grupo, e depois a gente vai discutindo, vai planejando de maneira setorial. E, inclusive, antes do lockdown, nós também estávamos com a nossa equipe técnica. Ela ia, né, uma equipe bem menor, claro, ia ligar os equipamentos, porque a gente tem equipamentos que não podem ficar parados. Com o lockdown, nós resolvemos deixar toda a equipe em casa, mas segunda-feira a gente já vai pensar nisso. Tem o decreto do governador Flávio Dino, que vai retornar, mas ele vai falar, ele mesmo deixa ele fazer uma pergunta aqui, do Tourinho. Como está pensando o valor da pauta para a prata da casa
está sendo pensada alguma proposta mais acessível para essa clientela? Bom, nós temos um valor de pauta que ele é fixo, né? Primeiro assim, abraço Torinho, né, meu irmãozão, te dou aqui, nosso grande ator aqui do Maranhão, obrigado pela pergunta. Sim, nós temos uma pauta que ela é igual para todos, porém nós temos a proposta, é uma proposta dela ficar 50% para o segundo dia, que normalmente estava sendo, eu acredito que era cobrado o mesmo valor de pauta para ensaio, então nós diminuímos para 50%. Uma outra coisa é que o espetáculo maranhense, que ele foi estrear no Teatro Arthur Azevedo, ele também vai ter uma bonificação por isso. Eu não lembro exatamente como vai ficar o valor, mas ele tem um dia liberado, parece que um dia para ensaios. Dia de ensaio e montagem. Isso, sem cobrar nada, né? Então, nós estamos pensando dessa melhor forma, né, para os grupos maranhenses. A gente, talvez, é importante ressaltar que somos uma casa de cultura do estado do Maranhão e na nossa cidade é rica em cultura, e aí a gente precisa, de certa forma, estar valorizando esses profissionais da cidade. A gente recebe gente do Brasil e do mundo inteiro, mas a gente também tem que estar sensível e aberto para as produções que são feitas na nossa cidade, que também são bem-vindas e tratadas da mesma forma. Então, é importante ressaltar e buscar, de certa forma, essa valorização artística local, né? Botei meu óculos porque meus olhos estavam doendo, mas vamos lá, deixa um contigo aí, Samuel, tu vai olhando as perguntas se tiver, ou mesmo pode fazer. Tá. Espera aqui, tem mais alguma coisa a perguntar? Nosso horário está quase para acabar, mas vão mandando e aí a gente vai respondendo aqui. São 18h18, nós temos uma hora de live. Até umas 18h20, 18h30, por aí a gente deve estar encerrando, senão o Instagram derruba a gente. Convidando todo mundo, né, para seguir também o Cultura.Maranhão. Nós temos a Conexão Cultural no YouTube, você pode ir lá, todas as casas de cultura, de cultura do Maranhão vão estar colocando suas programações, né, todas as suas ações vão estar nessa plataforma, né, lá do YouTube, do Conexão Cultural, do projeto Conexão Cultural. A Linda falou que direção do teatro é excelente, tratando o teatro democraticamente, o teatro é do povo, com certeza. E a gente pensa muito isso, um processo de valorização, tanto de aproximação com os artistas da cidade e que essas ações possam estar sendo feitas de formas democráticas. Linda Saúl, um beijo para você, que está sempre com a gente. E está bem do ladinho a nossa vizinha, nossa vizinha. Né? Tem muita história aqui, né? Legal. Um abraço para ti, Olinda. Mas acaba do que tu citas do regimento interno, dessa bonificação para espetáculos que vão estrear, desse processo dos produtores, dessa valorização dos produtores locais, acaba, de certa forma, surgindo como uma ação que a gente possa estar colocando nesse processo de pandemia, né? Valorizando isso. Chegou uma nova pergunta. Sim, entrei na live agora, não sei se já trataram desse assunto, mas existe uma pergunta aqui da Nice Ribeiro. Entrei na live agora, não sei se já trataram desse assunto, mas existe algum auxílio, trabalho de apoio para os artistas afetados com a pandemia? Esse projeto de lives também vai incluir esses artistas? Tá, Conexão Cultural ele é bem amplo, né, para todos os artistas. Estamos no segundo edital e nós vimos artistas, né, de baile, eles estão fazendo a live com voz e violão, tivemos DJ, tivemos vídeos, tivemos produções artesanais, todos eles, quem não fizer a live vai estar disponibilizado os vídeos lá na Conexão Cultural. Então, ele pegou ele conseguiu abarcar vários setores. Nós, lembrando que foram as pessoas que se inscreveram. Então, nós precisamos muito que um projeto, um edital,
quando ele, quando ele sair, ele precisa ser divulgado. A gente conta muito com a divulgação de vocês, de todos vocês. O Erivelto mandou uma outra pergunta. Há anos atrás, a diretora Lerine Lobão dirigiu o teatro de uma forma democrática. Como ela, vocês pensam, nossa, fica sumindo. Vocês pensam em abrir discussões com os artistas, pois é para os artistas que são essas decisões. Eu acredito que sim, inclusive o próprio Erivelto, né, já esteve lá na sala com a gente, logo nos primeiros dias, e a gente pediu para conversar, foi de uma maneira bem rápida, mas ele conversou e a gente voltou, combinou uma nova conversa, sendo que aí nós fomos pegos pela pandemia. E nós temos recebido todos os artistas que estão se propondo a conversar conosco. Acredito que o que nós falamos agora há pouco, que nós vamos propor uma reunião com as produções, com os produtores, os diretores de teatro, é uma forma de você escutar. Então, eu acredito que parte, né, a democracia parte disso, quando você coloca todo mundo para discutir, ouve todo mundo, e, claro, não vamos atender 100%. Mas nós vamos fazer o máximo, nos empenhar ao máximo para a gente atender da melhor forma possível. Deixa eu ver se surge mais alguma pergunta, mas E o nosso abraço, tempo está para Erivel. esgotar. E, Erivel, um abraço para ti, viu? É assim que essa Nosso tempo está para esgotar, e aí a gente vê se surge mais alguma pergunta e a gente encerra. A Linda respondeu, com certeza, Eri é outra política, realmente. E aí, desde já, a gente quer agradecer a presença de todos que ficaram com a gente até aqui, que compartilharam emoções e juntos para que possamos pensar em alternativas para o nosso fazer cultural na nossa cidade, possamos fortalecer os laços, tanto do Teatro Arthur Azevedo, como dos artistas de uma forma em geral. Então, nós estamos abertos, nos procurem, estaremos prontos para receber da melhor forma possível e atender, de certa forma, ao máximo as suas solicitações. Então, essas lives elas vão acontecer durante toda a semana. Então, essa foi uma das primeiras iniciativas que o teatro está tomando. Vão surgir outras que nós ainda iremos divulgar. O Bate-Palco está sendo o primeiro, nosso lançamento. Próxima semana tem mais outra. Nós esperamos contar com a colaboração e com a audiência de vocês, que façam presentes, interajam, e nós estamos disponíveis para nos compartilhar emoções e nossos abraços virtuais. Muito obrigado. Eu também vou me despedindo, agradecendo esse primeiro momento dessa apresentação do bate-palco. Como o Samuel falou, nós teremos outras, vamos fazer outros lançamentos por conta do aniversário do Teatro Arthur Azevedo, né, que já está chegando. Eu acredito que 10 dias antes do aniversário, nós vamos ter já uma outra ação. Mas temos o TBT, você pode estar mandando aquela foto sua no seu espetáculo, tu que é artista, manda pra gente, ou marca a gente, né? Você que estava na plateia, né, revivendo aquele momento lá no Arthur Azevedo, manda pra gente, e todas as opiniões, todas as sugestões, pode mandar pelo direct, né? E eu acho que tem um e-mail lá também, está disponível, e manda pra gente que nós vamos receber muito bem. Obrigado a todos. Logo no início, quando a pandemia surgiu, a gente foi buscando estratégias para a movimentação das nossas redes sociais e, de certa forma, procurando essa aproximação com os artistas da cidade. Então, daqui para frente, novas ações vão ser tomadas. Nós estamos trabalhando arduamente para isso, matando muito a cabeça, para pensar em alternativas e para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Então, a gente aguarda a colaboração e o empenho de vocês nos ajudando para isso. Nós estamos como gestores dessa casa, mas essa casa só funciona por vocês, né? Então, a gente precisa dos artistas para que ela possa funcionar. Ainda dá melhor e ter essa contrapartida de vocês nos ajudando a caminhar e seguir em frente e sobreviver mediante tudo isso. Então, e aí, quando encerrar essa live vai ficar salva no nosso GTV, também vai para o YouTube, caso que vocês queiram rever.
E próxima sexta-feira a gente tem um encontro marcado às 17h30. Muito obrigado, Valdemir, pela conversa. Ok, obrigado, Foi muito Samuel. rico. Bom, Deus acompanhe todos, Deus abençoe e nós acompanhe nossas ações, nossa rede social. Grande abraço para todos. E as programações do Conexão Cultural também. Então, é isso, gente. Boa noite, muito obrigado. Se cuidem. Acho que temos alguns, bem poucos. Vai. Não tá saindo o teu áudio, Valdemir. Não saiu, mas tentou interpretar. Então, um beijo, gente. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.